Graça e paz, amados irmãos. Quero agradecer a Deus porque até que tem nos ajudado neste momento em que nós entramos nas vossas casas através deste vídeo, com esta breve mensagem, com a palavra aqui de conforto, de consolo, de motivação, com a palavra de encorajamento. Eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida de cada membro, de cada irmão, de cada irmã da Igreja do Jardim Veracruz. A nossa oração para com vocês é que vocês permaneçam firmes na fé, confiantes, inabaláveis, independente das circunstâncias, independente das coisas que têm acontecido ou vêm acontecer. A nossa oração é que vocês mantenham-se firmes na fé. É que vocês não venham olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar unicamente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E essa luta ela é passageira. Toda tempestade ela é passageira. E logo, logo esta vai se passar. Vai ser mais uma que vai se passar. E com a graça de Deus estaremos reunidos para juntos estarmos em comunhão com os outros, com o Senhor, que temos tido nesse tempo, mesmo distante. Nós estaremos juntos para a glória e louvor do Senhor, adorando ao nome do Senhor. Mas, meus amados, vamos ser precavidos, vamos estar atentos, não vamos nos descuidar a respeito das coisas que devem ser feitas para manter os cuidados. Vamos ser cuidadosos, vamos ser crentes prudentes. Não vamos abusar da vontade também de Deus. Nós oramos, temos orado pela vida de vocês sabem muito bem disso, e queremos agradecer também pelas orações dos irmãos. Nós estamos nos recuperando cada dia. Deus tem a boa mão do Senhor, tem estado sobre nós, nos abençoando, nos sustentando e nos trazendo a restabelecimento da nossa saúde. E nós louvamos a Deus por isso. Nesse domingo, nós sabemos que é um domingo diferente para nós que temos o costume, o hábito de estar na casa do Senhor, nos domingos, na escola bíblica dominical. Nós sabemos que vamos ter alguns domingos que vamos estar cultuando a Deus em casa. Teremos a nossa escola bíblica em casa, particular. Sente com sua esposa, com seus filhos na mesa, estude a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus para que possamos nos manter firme, para que possamos vencer mais uma luta. Eu quero nesta manhã, meus amados, sem alongar muito, eu quero trazer uma breve meditação num texto que Deus colocou no nosso coração, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui para os irmãos da igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 12 de Romanos. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Mas antes eu quero falar nesta manhã, sobre perseverança, né? Alegria, perseverança, esperança, entende? Falar sobre essas três coisas é fundamental na nossa vida, de suma importância, que ele fala alegrai-vos na esperança. Alegria, o privilégio de nós nos alegrarmos nessa esperança que temos, que iremos morar com Cristo, que iremos reinar com Cristo. Mesmo no momento de luta, de que estamos enfrentando, é de suma importância nós nos alegrarmos e saber que nós temos uma esperança, que a esperança é Cristo e Ele virá nos buscar. Mas antes vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por este dia ser o dia do Senhor, onde nós nos reunimos na Tua casa de oração para louvar, engrandecer o nome do Senhor, para aprender da palavra do Senhor. E neste momento, ó Deus, de reflexão da Tua palavra, de meditação da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a minha vida na ministração da mesma, que o Senhor venha abençoar os corações do outro lado que estarão recebendo a Tua palavra, e que a Tua palavra chegue aos corações desses amados irmãos como um cheiro suave, como um bálsamo nos seus corações, levando esperança, levando com fé, levando, Senhor, alegria, levando amor, levando, ó Deus, firmeza nos seus corações, e que eles permaneçam firmes,
constante, abundante na presença do Senhor, que não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que continue olhando unicamente para Jesus, autor e consumador da fé. Abençoa a tua igreja no Jardim Veracruz, abençoa as famílias que ali congregam, abençoa aquele bairro. Derrama, Senhor, da tua graça sobre os mesmos. Nós te pedimos estas bênçãos e rogamos o teu favor sobre este que vos fala e sobre todos aqueles que estarão ouvindo esta mensagem, que a tua palavra, que é poderosa, alcance os corações, transforme vidas, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus, amém. Amém, ó Pai. Ok, meus amados. Amados irmãos, Romanos, nós sabemos, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, que é um dos livros extraordinário. O apóstolo Paulo ele inicia o capítulo 12 deste livro, entende? Rogando, no versículo 1, rogando aos irmãos sobre a necessidade de apresentar os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E é bem provável que nenhum outro versículo bíblico tenha sido mais frequentemente utilizado na igreja cristã no que tange a questão de santidade e de dedicação pessoal do que este versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Porque ele fala aqui, olha, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele fala no 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui um pedido, uma súplica de um homem de Deus, enviado por Deus para pregar a palavra de Deus, e ele aqui estava rogando ao povo, rogando à igreja, para que os irmãos se apresentassem dessa forma. Sacrifício vivo, santo, separado, exclusivo para o Senhor. No capítulo 12, verso 12, entendeu? No capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo fala para nós de 3 coisas importantíssimas que nós precisamos manter diante das tribulações. Diante desse momento que nós estamos vivendo, um momento difícil, de desespero, mas nós não devemos nos desesperar, porque a nossa esperança deve estar em Cristo. Nós precisamos manter diante de Deus, né, a esperança. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre esperança. Quando ele fala aqui, olha, alegrai-vos na esperança. Então, diante de Deus, nessa situação que nós estamos vivendo, em primeiro lugar, nós precisamos manter a esperança. O apóstolo Paulo nos ordena a nós nos alegrarmos na esperança. Na jornada da vida, como é importante nós termos esperança. Na jornada da vida é de suma importância nós termos a paciência e também cultivarmos uma vida de oração. Entende? Então, na jornada da vida, é importante nós termos esperança e paciência e também cultivarmos uma vida de oração. A esperança, amados irmãos, nos faz olhar para a frente e aguardar a vitória. E é isso que Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é nossa esperança. E é nessa esperança que nós devemos nos alegrar. É em ter essa confiança, essa certeza que diante de tudo isso que está acontecendo, que tem acontecido, que está acontecendo, que tem acontecido, nós temos um Deus que prometeu vir nos buscar e que nos levará para morar eternamente com Ele. Então, nós temos que ter alegria por este privilégio de nós irmos morar no céu. Nós não devemos permitir, ainda que seja difícil para nossas vidas, tudo isso que nós temos presenciado, e iremos presenciar mais coisas ainda, nós não devemos permitir que essas coisas venham abalar a nossa confiança em Deus, a nossa fé, mas deve nos fortalecer, nos aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, confiar mais em Deus e saber que Ele é a nossa esperança, que nós não temos outro além do Senhor.
Olha o que o Salmo 46, ele nos diz, um salmo bastante conhecido que nós meditamos essa semana, quando ele diz, olha, o Salmo 46, Deus é nosso refúgio, Ele é fortaleza, Ele é segurança. Então é em Deus que nós devemos ter essa esperança, essa confiança. Os homens, eles vão trabalhar para fazer aquilo que dentro da capacidade dele, ele pode fazer para combater este mal. Mas o socorro maior, a providência maior, quem atua, quem opera é Deus. Que ele fala, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que tudo isso venha acontecer, nós precisamos nos alegrar na esperança que temos em Cristo Jesus, que Ele virá nos buscar. A esperança, amados irmãos, como eu disse, nos faz olhar para frente, o aguardar a vitória. Nossa vitória é em Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ela é o motivo da nossa alegria, né? Enche o nosso coração de ânimo. A esperança que é Cristo, ela é o motivo da nossa alegria. A esperança que é Cristo, ela enche o nosso coração, ele enche o nosso coração de ânimo. É o combustível que nos faz avançar, nos guardar do cansaço e nos direciona ao sucesso. Portanto, não percamos a esperança. Então, nós, em primeiro lugar, dentro desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala para nós nos alegrarmos na esperança. E eu pergunto, meu amado, minha amada, qual tem sido a sua esperança? Em quem você tem esperado? O apóstolo Paulo fala, se nós esperarmos somente nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis. Nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que esperar em Deus, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso castelo, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele fala o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabemos nem conhecemos. Então é nele que é Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso castelo forte, bem presente na hora da angústia. Então, em primeiro lugar, não perca a sua esperança. Alegria na esperança. A esperança é Cristo. Em segundo lugar, ele fala-nos aqui sobre a paciência. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Irmãos, neste momento, nós não temos que nos desesperar. Nós não podemos perder a calma. Nós temos que ser paciente. Paciente na tribulação. Tem que ter paciência, tem que esperar em Deus. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Na hora certa ele vai entrar com providência, ele vai intervir diante dessa situação. Ele vai entrar com providência, ele já está entrando com providência. Porque se ele não tivesse entrado com providência, todos nós não estaríamos mais aqui. Mas nós devemos ter paciência, irmão. Lembra da passagem de Tiago, que assim como o lavrador espera com paciência o precioso fruto, quando ele faz a lavoura, quando ele planta, e na hora certa ele colhe o seu fruto, assim nós também devemos ter paciência, esperar a hora certa, manter a esperança com alegria, alegrar na esperança e ser paciente na tribulação, neste momento ter paciência. Não é tempo de desespero, não é tempo de entrar em desespero, é tempo de ter paciência e descansar na providência divina. O salmista Davi, no Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele dependeu de Deus, ele aguardou em Deus, ele se refugiou em Deus e Deus teve misericórdia dele. E assim também devemos nós esperar com paciência no Senhor, descansar no Senhor. Salmo 37 fala, descansa no Senhor, espera nele, o mais ele fará. Entende? E aqui, meus amados, a paciência, o apóstolo Paulo nos diz para sermos pacientes na tribulação. Amados, a paciência nos mantém firmes, nos mantém seguros, tranquilos, mesmo no sobressalto da vida, ela nos dá força para aguardar silenciosamente. Veja como a paciência é importante na minha vida. Veja como a paciência é importante na vida dos crentes, na vida da humanidade. Por quê? Porque a paciência ela nos mantém firmes, seguros.
não nos abala, você fica inabalável, porque você sabe em quem você tem crido, sabe que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. Ele te mantém seguro, protegido, guardado, te traz tranquilidade, a paciência traz tranquilidade, confiança, entende? E mesmo no sobressalto do dia da vida, nesses dias que estamos vivendo, nos intempéries da vida, a paciência ela nos dá força para nós aguardarmos o socorro e a providência de Deus silenciosamente. Entende? Silenciosamente. Não reclamando, não murmurando, porque Deus está no controle de todas as coisas. Né? Cada luta, irmãos, que nós enfrentamos, entende? A paciência, ela nos dá a capacidade de aguardarmos silenciosamente, aguardar silenciosamente cada luta que nós temos enfrentado, evitando que com isso, decisões precipitadas, decisões desastrosas, para a gente não sofrer consequências piores, mais agravantes lá na frente. A paciência também, meus amados, nos traz em seu colo a fé, a sabedoria e nos ajuda a guardar a ação de Deus em nosso favor. Que coisa maravilhosa! Como nós, eu e você, precisamos ser mais pacientes e esperarmos mais em Deus e descansarmos em Deus. Porque a paciência nos traz consolo. Ela nos consola, ela nos conforta, né? Nos traz a fé, a sabedoria e, além de tudo isso, nos ajuda a aguardar o agir de Deus, o trabalhar de Deus em nosso favor. Então, em segundo lugar, Paulo está dizendo aqui, primeiro ele fala que nós devemos nos alegrar na esperança. Qual é a sua esperança? Qual tem sido a sua esperança? Sua esperança é Cristo? Amém. Se não for, você precisa esperar em Cristo, depositar a sua confiança, colocar o seu coração em Deus e esperar nele, entregar tudo a Ele. Sede paciente na tribulação. Ele está dizendo, sejam pacientes. Paciência na tribulação. Devemos ter paciência, meus irmãos, e aguardar em Deus. Em terceiro lugar, a nossa reflexão desta manhã, ele fala uma coisa para que anda junto, que deve estar junto com a esperança e com a paciência, que é a oração, né? Perseverante na oração. Persistamos, irmão, em orar. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tiago nos fala sobre isso. A oração, ela é a alavanca, como diz um pastor amigo nosso, ela é a alavanca que move o coração de Deus. Então, nós devemos perseverar na oração, nós devemos persistir. Mateus fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á. Entende? Jesus é o nosso Pai. Ele fala em Mateus qual é o pai, qual é o filho que pede pão, o Pai vai lhe dar uma pedra. Ele pede peixe, o Pai vai lhe dar uma cobra. Não, o Pai vai lhe dar aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Assim é Deus para conosco. Não cessamos de orar, não paramos de orar, não desistamos devemos desistir de orar, entendeu? A oração nos mantém aceso em nossa comunhão com o Senhor, irmãos. Por que que muitos estão com a chama apagada, estão apagados porque não oram? Não tem orado, não se preocupa em orar. A oração é importante na vida do crente. E ele fala que perseverantes na oração. A terceira coisa aqui que Paulo fala, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar na oração. Isso mostra que a oração é de suma importância na vida do crente. E ele fala aqui, olha, 2 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo fala, orando sem cessar. Orai sem cessar, sem parar, constantemente espírito de oração. E a oração, ela nos mantém acesos, vivos, a nossa comunhão com o Senhor. Aí a necessidade que temos de, como crente, nos mantermos uma vida de oração. Crente que não ora, irmãos, ele está morto, ele morre espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Ele fica apagado, entendeu? Porque na oração nós aprendemos com Deus. Na oração somos renovados. Por meio da oração nós somos consolados, nós somos edificados. Na oração desabafamos nossas mágoas nos pés da cruz de Cristo. Nós avançamos espiritualmente e ouvimos a voz de Deus nos direcionar, nos instruir.
por meio da oração. Oração, irmão, é fundamental na nossa vida. Que a esperança, que nós nos alegremos na esperança, que sejamos pacientes na tribulação e que nós venhamos ser perseverantes na oração. Essas três coisas fundamentais e de suma importância, três características importantes na vida do crente. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Que nós mantemos essas três características para que possamos cada vez mais estar próximo de Deus, estar firme nas promessas do Senhor e aguardando a tão grande e bem-aventurança, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as palavras do apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, que a palavra do Senhor possa soar aos nossos ouvidos como uma melodia suave, que ela é a palavra de Deus. E traga alegria, traga esperança, e faça com que sejamos pacientes na tribulação e que nós venhamos perseverar na oração. Se nós, amados, atentarmos para esta maravilhosa exortação do homem de Deus, aqui que ele escreveu há muito mais de 2000 anos atrás, e hoje continua a falar conosco, porque ela é a palavra de Deus, estaremos preparados a vencer os obstáculos e não iremos desistir, seja qual for a batalha que vier pela frente. Que Deus os abençoe, conceda um domingo cheio de bênção, cheio de paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Jardim Veracruz. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela explanação da Tua palavra, por tudo que o Senhor nos concedeu nesta manhã transmitir ao coração da Tua igreja. Pedimos que a Tua palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, ela venha, Senhor, fazer transbordar os corações de alegria, trazer esperança, alegria na esperança, se alegrar na esperança, que nós venhamos, Senhor, perseverar na oração. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor, nos regozijar no Senhor a cada momento de nossa vida. Por isso, Deus, ajuda-nos, Senhor, a manter a alegria na esperança. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, ó Deus, pacientes na tribulação, na luta, a ser paciente. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar em oração, confiando nas promessas do Senhor. Abençoa a Tua igreja neste dia. Abençoa o Teu povo, onde quer que eles estejam. Guarda, protege. Abençoa as crianças, os jovens, os homens, as senhoras da Tua casa, o corpo da Tua igreja de um modo geral. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los e que o Senhor venha revesti-los do Teu poder, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, para que possamos, ó Deus, permanecer firmes nesses dias difíceis que estamos vivendo. Pedimos que o Senhor continue abençoando a minha vida, me dando sabedoria, conhecimento da Tua palavra e ajuda-me, ó Deus, a conduzir o rebanho que o Senhor nos confiou debaixo da autoridade e da aplicação da Tua palavra. Ó Deus, continue nos abençoando, abençoa a ministração da noite, que o Senhor venha nos usar como instrumento vivo nas Tuas mãos. Nós oramos e pedimos que a Tua paz seja derramada sobre os nossos corações no decorrer deste dia e que nós possamos tão somente, ó Deus, nos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com toda a igreja e o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai.